Boa noite, irmãos e irmãs. É um privilégio estar hoje aqui conversando com vocês um pouquinho, referente a um tema bem, assim, atual, e é um tema que faz parte do nosso dia a dia, como membros da igreja, que é o Vem Segue-me no nosso lar, Em específico, hoje eu queria conversar com vocês um tema baseado no Vem Segue-me, mas não assim, a gente sabe que tem que estudar o Vem Segue-me, todo mundo sabe. Mas, e aí? A gente sabe, mas será que a gente está fazendo? Será que a gente está estudando com a constância necessária que nós precisamos, para atingir um nível de espiritualidade e chamar o Espírito para o nosso lar? Então, hoje, basicamente, eu quero falar com vocês sobre amor, motivação e constância. Eu costumo dizer para os meus amigos mais próximos que eu acho que o Senhor está bem preocupado assim, comigo, no sentido de motivação e tudo mais. Porque dentro de 6 meses, mais ou menos, eu tenho tido a oportunidade de servir na autossuficiência da minha ala, e discursos, aulas, tudo envolvendo o estudo das escrituras do Vem Segue-me. E eu sou muito grata em poder falar isso, porque é algo presente na minha vida e da minha família. Eu vou pegar como base dois discursos da última conferência, e um deles que eu vou começar é do Elder Dale G. Haaland, que ele fala assim, a pandemia é um teste ergométrico espiritual para a Igreja do Salvador e para os membros. Os resultados são igualmente variados. Nossa vida tem sido abençoada pela ministração da maneira mais sagrada e elevada, pelo currículo Vem e Segue-me, e pelo aprendizado do Evangelho centralizado no lar e apoiado pela Igreja. Ainda assim, em alguns casos, o teste ergométrico espiritual mostrou tendências relacionadas à contenda, divisão. Isso sugere que temos trabalho a fazer a fim de mudarmos nosso coração e de nos tornarmos unidos, assim como os verdadeiros discípulos do Salvador. Este é um desafio novo, mas é um desafio crucial. Então, é até interessante eu falar sobre espiritualidade no lar, através do Vem Segue-me, eu sendo uma recém-casada, Muitos de vocês têm muitos anos de casado aí, mas de acordo com a experiência que eu tenho, que eu vou contar para vocês, eu testifico para vocês de que o estudo do Vem Segue-me é essencial no nosso lar. Mas antes de eu contar a minha experiência como uma recém-casada para vocês, eu queria contar o antes, A maioria dos irmãos sabem que meus pais não são membros da igreja. Então, desde criança, eu frequento a igreja desde da primária, sem os meus pais. E eu sempre sentia aquela falta, eu via na igreja, chegava os bancos cheios, aquela família lotada, eu falava, nossa, um dia eu quero ter a minha família, um banco, só para mim na igreja, para minha família. E durante muito tempo eu fiz reunião familiar sozinha em casa, fazia as minhas orações sozinha, estudava as escrituras sozinha, e sempre com o pensamento, um dia eu vou ter a minha família eterna, um dia eu vou conquistar o banco da igreja, só para minha família. E isso sempre esteve muito presente, família sempre foi um assunto muito sensível para mim. Quando eu e meu esposo, resolvemos nos casar, estipulamos algumas metas, e uma dessas metas era o estudo das escrituras. Já tinha o programa do Vem e Segue-me, então nós começamos a nos dedicar a isso. Só que o que aconteceu? Nós casamos, nos selamos no templo numa quarta-feira. Na quinta-feira o templo fechou tudo, E a gente ficou sem chão, por quê? A gente já estava pensando, nossa, domingo a gente vai dar um testemunho na igreja de como foi o nosso selamento, Não teve o domingo. Teve o domingo, mas não teve o domingo na igreja, porque acabou tudo. Então, no primeiro domingo, que nós já estávamos casados, o que nós fizemos? Bom, vamos fazer a reunião sacramental em casa, eu e você. Naquele momento, irmãos, tive a oportunidade de ter o sacerdócio em meu lar para ministrar o sacramento. No primeiro domingo casada. E eu pude me sentir muito grata por o Senhor ter me abençoado, por ter me mantido fiel até aquele momento. E acredito, sim, todas as lições do Vem Segue-me são importantes, Mas aquele foi tão marcante para mim,
Porque eu olhava pro Rafael, meu marido, eu só podia ver gratidão. E a partir daquele domingo, todos os domingos, né, semanalmente, nós começamos a estudar o Vem Segue-me no nosso lar. Eu posso dizer para vocês o quê? Não sei dizer, né? Talvez se a igreja tivesse funcionando normalmente, nós seríamos tão constantes no estudo do Vem Segue-me. Não sei dizer, só sei dizer que a pandemia para a gente foi uma bênção nesse sentido. Nós podemos estudar, compartilhar coisas, né, para melhorar entre nós dois, melhorar o nosso relacionamento logo no começo. Então, o Vem Segue para mim é um programa muito especial no sentido de ele faz parte da minha família, faz parte da minha vida, mas principalmente por ter nos amparado num momento tão difícil, que foi o momento da incerteza. E foi a época que mais nosso relacionamento foi solidificado, eu posso dizer, né? Satanás ri e Deus chora pelo menos 2 motivos. Primeiro, a contenda enfraquece nosso testemunho coletivo de Jesus Cristo ao mundo e a redenção que advém por meio de seus méritos, misericórdia e graça. O Salvador disse: "O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." O contrário também é verdadeiro. Todos sabem que não somos seus discípulos quando não demonstramos amor um pelos outros. Sua obra nos últimos dias é comprometida quando há contenda ou inimizade. Segundo, a contenda é espiritualmente nociva para nós como indivíduos. Nossa paz, nossa alegria, nosso descanso nos são retiradas e nossa capacidade de sentir o Espírito é comprometida. Irmãos, no decorrer do tempo, eu já tenho amigas, né, que são casadas há mais tempo que eu, e elas começaram a me relatar alguns problemas familiares, né, com seus esposos e tudo mais. E algumas perguntas que eu fazia vocês estão estudando o Vem Segue-me? A resposta era não. Vocês estão fazendo oração junto? A resposta era não. E eu ficava refletindo, por que dar brecha para o inimigo, né? E não fazer as coisas que nós sabemos que temos que fazer? Irmãos, não sei se vocês já tiveram a experiência de cantar hinos na casa de vocês, no lar de vocês, mas quando você canta um hino, né, na reunião sacramental, para, né, abençoar o sacramento no seu lar, na época que estava permitido, ou numa reunião familiar, a casa muda, não muda? A casa fica mais alegre, fica mais leve. E você acaba vendo as pessoas, os membros da sua família, com outros olhos, com olhos celestiais. E essas experiências nós só temos quando estudamos as Escrituras e o Vem Segue-me dentro do nosso lar. Agora eu queria conversar com vocês sobre a constância. Que tem que estudar, a gente já sabe. Mas por que a gente estuda? Por que você estuda o Vem Segue-me no seu lar? Porque os nossos líderes nos pediram uma orientação do profeta, ou porque o presidente do quórum, a presidência da Socorro ou das moças fica puxando o nosso pé para a gente estudar? Por quê? A motivação é um dos principais fatores que faz com que nós tenhamos sucesso em todas as coisas na nossa vida. Desde profissional, desde sucesso no lar, nos estudos, em tudo. Para tudo você tem que ter uma motivação. Por que você é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Porque eu sei que é verdadeira? A maioria sabe. Mas no seu íntimo, por quê? Por que você estuda o Vem Segue-me? Dá para pensar bastante, né? Irmãos, todo mundo é falho. Se eu falar para vocês, desde que começou o programa do Vem Segue-me, eu e meu marido, a gente, toda semana a gente estudou e não falhou, eu vou estar mentindo, porque nós falhamos. A diferença das pessoas que têm um testemunho forte ou que são ativos e firmes são porque eles não desistiram na primeira falha. Eles continuaram, persistiram. Falhou essa semana? Opa, na próxima semana a gente vai, né, retomar de novo os estudos. Tem um outro discurso do Albert Dorff que ele fala exatamente sobre a constância, né? Eu vou ler um trecho que ele fala assim, existe uma teoria citada frequentemente de que quem está perdido caminha em círculos.
Há não muito tempo, cientistas do Instituto Max Planck de Biologia Cibernética testaram essa teoria. Eles levaram alguns convidados a uma floresta densa e lhes ensinaram instruções simples. Andem em linha reta. Não havia pontos de referências visíveis. Os participantes do estudo tinham de confiar somente em seu senso de direção. Então, imaginem vocês numa floresta, aí chega uma pessoa e fala assim, caminha reto, você tem que ir reto, não desvia. Né? Como vocês acham que eles se saíram nesse experimento? Os cientistas concluíram que as pessoas realmente andam em círculos quando não têm pistas confiáveis quanto a que direção seguir. Ao serem questionados posteriormente, alguns participantes afirmaram categoricamente que não tinham se desviado nem 1 milímetro. Então, eles que estavam lá no experimento, eles, né, de pé junto ali, ó, não, a gente não andou em círculo, a gente sempre, né, reto, nos mantemos constantes. Apesar de sua autoconfiança, os dados do GPS mostraram que eles caminharam em círculos de apenas 20 metros de diâmetro. Por que é tão difícil para nós caminhar em linha reta? Alguns pesquisadores teorizam que desvios pequenos e praticamente insignificantes no terreno fazem toda a diferença. Outros salientam o fato de que todos nós temos uma perna um pouquinho maior que a outra. O mais provável, no entanto, é que é difícil andar em linha reta devido à crescente dificuldade de sabermos para onde estamos indo. Qualquer que seja a causa, é da natureza humana que, sem pontos de referência confiáveis, nós nos desviemos do curso. Então, lembra daquelas minhas amigas que estavam tendo muitas brigas no relacionamento? Elas começaram a andar em círculos, porque elas não tinham referências. Por quê? Não estavam estudando o Vem Segue dentro de seus lares, não estavam fazendo orações, não estavam dando importância para o que era o mais importante. Eu sou muito grata por, mesmo pela falta de constância, muitas vezes, poder retornar, né? Poder voltar a fazer o que é certo. Saber que o Salvador está sempre ali de braços abertos para nós. Domingo, nós tivemos o devocional do Elder Ulisses, né? E quando chegou no horário, eu estava no meu quarto, mexendo no celular, deitada lá, tranquila. Aí, do nada, meu esposo bateu na porta. Ele abriu e falou assim, já está na hora do devocional, você não vai vir assistir comigo? E eu falei, nossa, boa, claro. Né? E eu tinha me desligado totalmente do horário. Sabe aquela frase que fala, hoje eu sou grato pelas coisas que eu orei um dia? É exatamente isso. Quando eu era das moças, né, e eu pensava em família, era isso que eu via. Né? Ter um parceiro ali que, quando eu estivesse aqui, ele viesse e me puxasse. Quando ele estivesse aqui, eu pudesse ir lá e puxar. E muitas dessas experiências que nós tivemos foi durante o estudo, né, das Escrituras em nosso lar. A união exige esforço. Ela é desenvolvida quando cultivamos o amor a Deus em nossos corações e em nosso lar. Quando nos concentramos em nosso destino eterno. Somos unidos por nossa identidade primária comum como os filhos de Deus e por nosso comprometimento às verdades do Evangelho restaurado. Por sua vez, nosso amor a Deus e nosso discipulado a Jesus Cristo promove uma preocupação genuína pelas outras pessoas. Se somos incapazes de colocar nosso discipulado a Jesus Cristo acima do interesse e opiniões pessoais, devemos reexaminar nossas prioridades e mudar, recalcular rota do GPS, né? Tentar achar qual que é a falha e corrigi-la a tempo. Talvez estejamos inclinados a dizer, é claro que podemos ter união, se você, pelo menos, concordasse comigo. Né? Aquela, né? Ah, mas por que eu tenho que fazer se você não faz? Às vezes eu quero que você me chame para estudar o Vem Segue, eu quero que você tenha atitude. Né? Uma melhor abordagem talvez seria, o que posso fazer para promover união? Como posso responder a fim de ajudar essa pergunta a chegar a Cristo? O
que posso fazer para diminuir a contenda e edificar uma comunidade na igreja e no lar que seja compassiva e cuidadosa? Irmãos, sabe aquela frase, a salvação é individual, mas ninguém é salvo sozinho? Né? A exaltação é assunto de família? É exatamente isso. Você vai deixar com que o seu casamento ou sua família seja atingida pelo inimigo porque o seu marido ou sua esposa não chamou vocês para estudar as escrituras de domingo à noite, durante a semana, e vocês queriam que ele chamasse? Ou ela, né? Não, vá você e chame. Nem que vocês tenham que fazer isso durante muito tempo, mas façam. O Senhor vai abençoar. O Senhor abençoa quando nós temos constância e motivação, né? Lembrem da motivação. Por que que nós fazemos isso? Qual que é o conhecimento que nós temos que nos leva a isso? Aqui no discurso, ele é maravilhoso esse discurso. Ele continua assim, ó, se não somos um, não somos dele. Então, a partir do momento que começa aquela individualização, né, na família, não, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Não, você que tem que fazer, você isso, você aquilo, a gente já percebe que o inimigo já está trabalhando ali já há um tempo, né? Deu brecha para que ele entrasse. Meu convite é para que sejamos valentes ao colocarmos nosso amor a Deus e nosso discipulado ao Salvador acima de todas as outras questões de nossa vida. Que defendamos o convênio inerente ao nosso discipulado, o convênio de sermos um, independente de tudo. Irmãos, eu queria prestar o meu testemunho de que eu sou extremamente grata pelo Evangelho. Eu sou extremamente grata pelos convênios que eu pude fazer no templo. Eu sou extremamente grata pela pandemia ter me ensinado tanta coisa. Através da tristeza, mas através de muita alegria também. Eu sou muito grata pelos desafios que o Senhor coloca no meu caminho, né, da minha família, porque é através deles que nós nos tornamos mais fortes. Né? Eu tenho um amigo que ele fala que ele preza pelo desconforto. Ele fala que quando ele vê que as coisas estão muito confortáveis, ele percebe que tem alguma coisa muito errada e ele precisa mudar isso. Porque quando o desconforto vem e você consegue superar aquele desconforto, você consegue ver inúmeras situações da qual você pode ser grato. E, infelizmente, os nossos olhos só são treinados a ver essas coisas boas depois de uma dificuldade. Não deixe que o inimigo entre no lar de vocês e crie contendas por, às vezes, falta de alguma atitude, né, que você poderia ter tido da semana passada, ter chamado alguém da sua família para estudar as escrituras com você. Eu sei que o Evangelho é verdadeiro e sou muito feliz. E esse é meu discurso, com todo o meu amor, que eu queria deixar com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.